Saudações, povo de Deus. É um prazer compartilhar mais esse vídeo com vocês. Vamos falar com Deus. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos por tua palavra, por tua presença, por teu amor, pela salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você e com os seus. Eu quero compartilhar no vídeo de hoje com vocês, no livro do profeta Daniel, livro cujo nome é o próprio autor, Daniel, que significa Deus é o meu juiz, tendo como tema central desse livro a soberania de Deus sobre os povos e as nações, e a gente vai abordar um assunto do livro, compartilhar a palavra de Deus, acerca de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, e de sua experiência de intimidade com Deus em tempo de angústia em que eles viveram no cativeiro babilônico. Então, o tema dessa mensagem é intimidade em tempo de angústia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, dos versículos 1 ao versículo de número 6. O rei Nabucodonosor manda construir uma estátua de 30 metros de altura por 3 de largura. E dentro, no interior da estátua, uma fornalha, para que nessa fornalha queimasse o sacrifício a Marduk, o padroeiro da Babilônia, e o deus adorado pelo rei Nabucodonosor. Então foi convocado a nobreza da Babilônia, os príncipes, todo tipo de autoridade, toda a sorte de músico. E o rei deu ordem que, após soar os instrumentos, e que o porta-voz do rei desse a ordem que todos deveriam se prostrar diante da estátua de Marduk e prestar culto, prestar adoração a Marduk. E chegou ao ouvido do rei que 3 homens, após fazer o ocorrido, após tudo que o rei ordenou ser feito, 3 homens se recusavam a prostrar a adoração, a reverenciar Marduk. Então Nabucodonosor mandou chamá-los. E vejamos o que intimidade em tempos de angústia pode produzir na vida de cada pessoa, a partir do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. A primeira coisa que pode produzir é saber, é o conhecimento de em quem está a sua confiança, quando as coisas não vão bem. No versículo 1 e 2, sabendo da notícia, esses 3 homens, eles sabiam que as coisas não iam bem, que não ia terminar bem essa história de ter que prestar culto a um ídolo. Eles adoravam ao Senhor Deus de Israel, ao Deus Criador. Eles estavam ali no cativeiro babilônico, porque após Jeremias profetizar tantas vezes, avisar ao povo de Judá tantas vezes, eles não obedeceram, foram teimosos a ponto de ser levados cativos. Então estavam ali Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, escravos na corte babilônica, com privilégios, porque eram sábios, mas escravos. E agora aqui nesse contexto, esses 3 homens eles são convocados para prestar adoração a Marduk, o padroeiro da Babilônia. E quando os instrumentos são tocados e o porta-voz do rei Nabucodonosor ordena que se preste reverência e adoração, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se negam e não prestam adoração. E isso chega até o ouvido do rei. Mas por que será que esses 3 homens se negaram a prestar esse tipo de adoração? Vejamos. Será que a fé desses 3 homens estaria nos dando uma referência do Salmo 121, onde o salmista diz: eu olho para o alto dos montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? Mas a minha convicção, a minha fé me diz que o meu socorro vem do Senhor,
que criou os céus e a terra. Ele não vai deixar os meus pés vacilarem. Então o rei os chama. E sendo chamado pelo rei, nos versículos 14 e 15, Nabucodonosor pergunta: olha, é de propósito que vocês não estão querendo prostrar reverência à estátua de Marduk, de ouro, de 30 metros por 3 de largura, que eu mandei construir? Porque se é de propósito, eu vou dar mais uma chance para vocês. E sendo que se nessa chance vocês desperdiçarem, vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E eu quero ver que Deus poderá livrar vocês da fornalha e da minha ira. Meus amados, como é bom a gente saber que tipo de intimidade a gente está mantendo com Deus. Que tipo de relacionamento a gente tem com Deus para saber se a nossa confiança está firmada realmente. Né? A outra coisa é saber que a sua identidade não muda por conta do lugar. Os versículos 3 e 4, eles estavam fora da sua terra natal. Porém, eles não mudavam o seu comportamento. Eles estavam firmes. Salmo 1 diz que a má influência é ruim. Diz lá: feliz é o homem que não segue o caminho dos perversos e não se deixa prender no caminho dos corruptos e nem dos que praticam injustiça e nem se sentam junto dos zombadores de Deus, mas tem o seu prazer na palavra de Deus, e na palavra de Deus medita de dia e de noite. Nos versículos 16, 17 e 18 de Daniel 3, os três chegaram diante de Nabucodonosor, pois já estavam diante dele, e disse assim: olha, nós não precisamos te responder acerca do nosso Deus, porque se ele nos livrar, ele é Deus. E se não livrar, continua sendo Deus. Mas mesmo que não nos livre, nós não vamos adorar a estátua e tampouco vamos prestar culto aos deuses da sua terra, da Babilônia. O rei ficou tão enfurecido, o rei ficou tão possuído do espírito que habitava nele, que deu ordem que se aquecesse 7 vezes mais aquela fornalha. Chamou guardas fortes, mandou que os amarrasse bem e os lançasse dentro da fornalha de fogo ardente. Tamanha quintura, o vapor, que aqueles homens, ao lançar os 3 homens lá dentro, o vapor matou aqueles homens no mesmo instante. Caíram mortos, queimados pelo vapor. E estando eles lá dentro, o rei percebeu que algo estranho estava acontecendo e ficou apavorado. Intimidade com Deus em tempo de angústia revela que tipo de espírito habita em nós. 1 João 4,4. João diz: filhinhos, vocês são de Deus e são vencedores, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Então Nabucodonosor agora, ele fica apavorado, porque ele ordena, ele desafia o Deus de Israel. E ele manda jogar esses 3 homens lá dentro. E agora ele olha apavorado, atormentado, e vê 4 homens. E ele chama os seus e fala assim, e pergunta: nós não lançamos, não jogamos 3 lá dentro? Sim, rei, nós jogamos 3. Porém eu estou vendo 4. E um é resplandecente, um é diferente, um parece filho dos deuses. Então Nabucodonosor dá ordem para que aqueles homens sejam retirados lá de dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego. E verifica que eles não sofreram dano nenhum. Não havia queimadura no cabelo, na roupa, não havia cheiro de fumaça, não havia nada. E eles entenderam, e o rei Nabucodonosor entendeu verdadeiramente que somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego tem poder para livrar da fornalha de fogo ardente. E declarou isso publicamente diante de todo o seu império, que o Deus de Israel era Deus sobre todos os deuses. Então, intimidade com Deus em tempo de angústia revela quem é que habita dentro do nosso coração. Se é maior do que o que está no mundo ou menor do que o que está no mundo. O que habita dentro do seu coração é maior do que o que vem contra você ou é menor do que o que vem contra você? Você tem que saber disso. A outra coisa é você saber que intimidade com Deus em tempo de angústia
promove fruto. O fruto da presença de Deus, da manifestação de Deus na vida da pessoa. Daniel 3, no versículo 25. O rei diz: o quarto homem parece ser filho de um Deus. E a partir daquele momento, Nabucodonosor, ele entende que somente Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, tinha poder para salvar. Ele entendeu que o quarto homem da fornalha é que livrou aqueles três de perecer lá dentro. Eu quero te perguntar nesta hora, em quem está a sua confiança? Com quem você tem mantido um vínculo de intimidade? Com quem você tem estabelecido uma relação de confiança? Porque o quarto homem da fornalha, Jesus Cristo de Nazaré, ele só sai da fornalha depois que você sair primeiro. Confie nessa palavra, confie nessa promessa de Deus. O quarto homem da fornalha, ele não te deixa lá, ele te livra, ele te liberta, ele te salva, porque este é o propósito dele, pela vontade do Pai e dele primeiramente. Que Deus te abençoe ricamente, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe agora e sempre. Amém.